sua Bíblia, abra sua Bíblia agora no Salmo 23. Eu vou ler a título de praxe todos os versículos, são 6 versículos, e não vai dar tempo para nós trabalharmos verso a verso, e creio que nós vamos trabalhar pelo menos o verso 1, e que há uma grande riqueza, e espero que você seja tocado pela palavra do Senhor. Não é o pastor Isaac, a gente simplesmente somos um instrumento, mas é a mão... Mas somos simplesmente um instrumento, mas é a mão do Pai que opera todas as coisas. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduze-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei para sempre na casa do Senhor. Quero ter uma palavra de oração com os irmãos. Pai, eu quero rogar-te a ti, já foi orado, pela minha vida, e eu sou grato por isso, mas eu quero orar pelos teus servos agora, que estão se disponibilizando para entrar, os que já se disponibilizaram. Ó Deus, para ouvir a tua palavra, não ouvir o homem, porque o homem de si só nada faz. Cada coração, cada mente, seja rendido, tocado, que cada mente seja, Senhor, iluminada, que cada coração seja incendiado, como o caminho de Emaús, Lucas 24, depois que o Senhor expôs a palavra a eles e desapareceu diante de seus olhos, eles disseram: porventura não ardia os nossos corações quando ele nos abria as escrituras? E humildemente, Senhor, eu te rogo e te suplico, abre, Senhor, abre a tua palavra ao coração, à mente dos teus servos, e que incendeie a vida dos teus filhos. Eu quero pedir ao Pai que tudo aquilo que o maligno tenha projetado ou queira intentar para que haja desvirtuamento, a falta de percepção, de compreensão, que seja através do aparelho, na questão técnica, na rede elétrica, ó Pai, na rede da internet, Pai, que tudo esteja na mais perfeita ordem para a glória e para o louvor do teu nome. E assim eu te oro, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos dá, essa honra de podermos falar e estarmos sendo expostos à tua palavra. E assim eu te peço, ó Pai, quando Moisés ele subiu aquele lugar, aquele monte, e ao descer ele falou: Deus fala com o homem e o homem fica vivo. E assim eu te peço, Senhor, fala conosco. Eu sei que o Senhor tem falado, mas mais uma vez, de forma diretiva, fala conosco através da tua palavra. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém, amém, amém. Irmãos, no tempo que nos cabe, quando chegar o horário, Jaqueline, manda João aparecer aí na tela, tá? Eu fico grato a Deus porque o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra para estar compartilhando com vocês. E é um salmo que eu tenho observado, eu sou muito observador, e que como esse salmo ele tem sido lido e tem sido interpretado numa perspectiva que a Bíblia não ensina, né? Claro, não estou aqui para exaurir a questão, e longe de mim, mas a forma como as pessoas se relacionam com este salmo
ela faz com que os cristãos percam a essência que esse salmo traz para nós, a vida, né? Porque é o que eu sempre falo, quando se lê as escrituras, não podemos ler com uma ótica denominacionalista. Não podemos ler a palavra de Deus baseado numa tradição, com a mente com informações que vai deturpar o ensinamento bíblico. Acho que tem algumas meninas aqui que fazem curso no Cefopar que eu sempre falo isso. Vamos pensar fora da caixa. Ou seja, ir além daquilo que a tradição denominacional fala. E, infelizmente, eu tenho observado quanto pessoas têm perdido a oportunidade de extrair o máximo que esse salmo traz. Aquelas verdades que ele traz. Esse versículo primeiro, ele nos fala de relacionamento, ele fala de pertencimento, ele mostra e nos faz levar e ter uma perspectiva da grandiosidade de Deus, daquilo que nós somos tão pequenos e falhos, da nossa limitação. E eu tenho observado como as pessoas, Jaqueline, têm lido esse salmo de forma errada. Esse salmo, ele é bem provável, né, que é um dos salmos, se não o salmo mais conhecido, o salmo mais lido de forma universal, um livro amado, né? É um poema, óbvio, né? É uma canção e um poema da literatura hebraica, mas que se tornou, podemos assim dizer, faz voz e vez, né, no seio da humanidade. Esse salmo, ele é um reservatório inesgotável, isso mesmo, inesgotável, de consolo, de refrigério, de força, de alegria, enfim, muitos adjetivos e predicativos que há nesse salmo, que ele é importante. Uma criança que começa com a sua família, é o primeiro texto bíblico que uma criança ela vai ter contato na caminhada da fé. E qual é a proposta desse salmo? É expressar confiança naquilo que Deus é. E, uma vez a confiança estabelecida em Deus, então esse salmo ele vai nos levar para um apontamento, um direcionamento para a vida que vai por vir. Essa confiança que esse salmo nos orienta a ter em Deus, foca o bem-estar aqui, óbvio, mas o resultado final é a herança eterna que nós temos, que o Senhor conquistou para nós. Para você entender de forma mais clara, concisa, é necessário que você leia e estude o Salmo 22 e o Salmo 24, tá? Porque é como que uma trilogia, eles se completam, o Salmo 22, 23 e 24. As pessoas leem só o Salmo 23, porque é bem citado, é bem conhecido, é comum, mas quando você lê o Salmo 22 e você faz uma leitura do Salmo 24, intercalando com o Salmo 23 no meio, na centralidade, você vai ter uma compreensão, uma visão daquilo que Jesus é. Porque se você pegar de Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse, tudo aponta para Cristo, que é o tema central da Bíblia. Então, quando olhamos para o Salmo 22, o Salmo 22, ele vai apresentar Jesus como um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Quando a nossa, acho que foi a irmã Deise, a irmã estava orando, Jesus, tu és o bom pastor. Eu disse, meu Deus, que confirmação na oração da filha dele, esse direcionamento que Deus está me dando aqui para nós falarmos sobre o Salmo 23. Então, no Salmo 22, nós vamos ver Jesus como um bom pastor, que ele vai dar a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, vai estar nos apresentando a grandiosidade, o quão grande é esse pastor, que vive para as suas ovelhas. E então, no Salmo 24, e todos eles são de Davi, vai mostrar
o supremo pastor que vai voltar para galardoar as suas ovelhas. Jesus, ele é o bom, o grande e supremo pastor. Jesus é aquele que ama as suas ovelhas, Salmo 22, é aquele que cuida das suas ovelhas, 23, e que deu a sua vida pelas ovelhas, que vai guiar as suas ovelhas até a casa do Pai. Como diz o Salmo 23, 6, bondade e misericórdia me seguirão para sempre, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Quando o salmista aqui está tratando da casa do Senhor, e aí eu quero... Hoje foi o dia de eu trazer informações que podem deixar você um pouco espantado. Aqui Davi, ele não está tratando, Jaqueline, do templo. Ele não está falando do templo de Salomão, o tabernáculo, não é isso. Mas ele está apontando para a morada eterna. Ele está apontando para a eternidade. Então você veja a sincronia que há nesses salmos, a importância. A problemática hoje é que as pessoas leem a Bíblia com uma ótica que a Bíblia não nos mostra, que não nos orienta a olhar. É um olhar de troca, um olhar mercantilista, um olhar materialista, um olhar consumista. As pessoas pegam um texto, faz um marabalismo pirotécnico de interpretação para encaixar a ideia de que naquele texto fala de milagre, de cura, e que quer encaixar, enquanto muitas vezes o texto não está falando isso. Essa semana, conversando com uma pessoa, eu falei, meu Deus, a gente falando da necessidade de nós estudarmos a Bíblia. Ela disse assim para mim, pastor, eu não preciso estudar a Bíblia, porque é só eu abrir e o Espírito Santo dá na hora. Eu disse, poxa, é mesmo? É, eu não estudo Bíblia, nem leio Bíblia. É só abrir que ele me dá na hora. Eu falei, poxa, irmão, então, eu queria chegar muito no seu nível, porque há 43 anos eu venho caminhando, eu venho batalhando com a palavra, eu venho querendo estudar. Então, minha irmã, passei 4 anos de seminário, pós, preparação, especialização. Eu falei, meu Deus do céu. Então, acho que eu perdi o tempo. Pois é, comigo é assim. E ela disse que queria fazer um seminário. Eu disse, não, eu vou ser sarcástico com a senhora e você. Para que a senhora vai fazer seminário? Não faça, a senhora vai perder seu tempo. A senhora não precisa ir para seminário, não precisa. Mas eu quero, eu disse, mas não precisa. A instituição já está lhe dando. E ela começou a rir, ela levou na brincadeira também. Enfim, então nós vemos como hoje as pessoas estão distorcendo os textos bíblicos. E o que acontece? Perdem grande oportunidade de crescerem naquilo que a Bíblia ensina. Quando o salmista ele traz essa tratativa aqui, ele está nos mostrando pelo menos algumas lições. Se você pegar aqui, do versículo 1 ao versículo 3, aqui nós vamos observar o segredo de uma vida feliz. Eu não vou pontuar nessa hora, mas só a título de sistematizar, e é uma questão, é uma forma pedagógica de você entender a sequência daquilo que o Salmo está falando. Ou seja, a questão do Salmo 20, no versículo 1, do 1 a 3, ou seja, o segredo de realmente ser uma vida feliz. E vai nos mostrar, e aqui é importante salientar, que o que é suprido, ou as coisas que são supridas, são as nossas necessidades e não os nossos caprichos. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia mostrando Deus suprindo os nossos caprichos. Deus, ele supre as nossas necessidades. Você pega Mateus capítulo 6, a partir do versículo 20, 21 por diante, a partir do versículo 22, Jesus fala assim, não andeis ansiosas por coisa alguma, nem pelo que haver de vestir, nem pelo que haver de comer. E Jesus começa a mostrar que todas essas necessidades, assim como o Pai cuida das plantas, do riso do campo, ele cuida das aves, que o Senhor ele cuida, assim o Senhor também supre as nossas necessidades. O problema hoje, tá, é que as pessoas estão querendo que Deus cumpra os seus caprichos. Não. Deus cuida das nossas necessidades. E quando eu olho para Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, Tiago vai falar das guerras, das batalhas, ele diz assim, olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Pedem para gastar nos vossos deleites. Então, muitas vezes as pessoas pedem
e aquilo não é propositado no coração de Deus para eles receber. E aí um dia eu falando sobre isso, alguém me questionou, me interpelou e me questionou, disse, sim, mas o que a Bíblia nos fala no Salmo 37:4? Como é que fica, pastor? Eu disse, como é que fica o quê? Deus faz a nossos caprichos, sim. Eu disse, leia o texto. E a pessoa leu e disse assim. E o texto diz assim, deleita-te no Senhor e o quê? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Perguntei para a pessoa, o que é deleitar-se? Ah, deleitar é eu fazer alguma coisa para Deus, é orar, eu jejuar, e aí Deus faz. Eu disse, não, está errado. É essa mentalidade distorcida que faz a interpretação errada. Abrindo parênteses, meu querido mestre, professor Segato, saudade, meu filho. Por onde tu anda, bambu de Jeová. Ele sabe do que eu estou falando. Então, as pessoas distorcem essas verdades. Aí eu fui explicar para ele, eu quero compartilhar isso com vocês. Meu Deus, que responsabilidade, o mestre está aí. Então, quando a palavra diz, agrada-te do Senhor, ali no Salmo 37:4, a palavra agrada-te ali quer dizer colocar em primeiro lugar. Vamos entender esse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, colocar Deus em primeiro lugar, e aí as pessoas, qual é a ideia que vem na sua mente? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que evangelizar. Irmãos, colocar Deus em primeiro lugar nada mais é do que nós rendermos a nossa vontade. É subjugarmos o meu eu aos pés da cruz. É isso que é colocar Deus em primeiro lugar. É a rendição do eu. É aquilo que o apóstolo Paulo fala com muita propriedade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero, como eu quero. Eu tenho sonhos, eu tenho as aspirações, eu tenho projetos, mas eu vou querer aquilo que Deus quer. Então, quando fala preste atenção, olha aqui, eu vou ser bem didático. Agrada-te do Senhor, ou seja, eu coloco Deus acima de qualquer coisa. Estão lembrados que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe por amor a mim não é digno de mim? Aquele que não carregar o discipulado, né, o eterno discipulado, aquele que não carregar a cruz não é digno de mim. Então, o que acontece? Colocar Deus em primeiro lugar, Deus está aqui, é o meu eu ficar subjugado a Deus. Quando isso acontece, o meu eu, ele é rendido a Deus, o que é que vai acontecer? O meu coração, olhe para cá, vai se alinhar com o coração de Deus. Eita glória! E quando o meu coração está alinhado com o coração de Deus, o que é que vai acontecer, irmãos? Os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, vai estar alinhado com a vontade de Deus, que na realidade, a partir desse momento, quando o meu eu é rendido, o que eu sonhar, o que eu querer, eu vou sonhar e querer aquilo que Deus quer. Por isso que, aleluia, quando Deus está no lugar devido na nossa vida, quando as coisas estão no seu devido lugar, Deus satisfaz o desejo do coração. Por quê? Porque aquilo que eu vou desejar vai estar alinhado com aquilo que é ligado e alinhado com o caráter de Deus, com a santidade de Deus, com os atributos de Deus. Mas a problemática é que as pessoas não entendem isso. Distorcem a verdade. E não é diferente do que acontece aqui com o Salmo 23. Irmãos, este salmo aqui, ele vai tratar de relacionamento, irmãos. Vou repetir para você. Embora que haja o guiamento, refrigério, água, provisão na morte, a base desse salmo aqui é relacionamento. E é sobre isso que eu quero compartilhar e trabalhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Relacionamento. É uma coisa que essa geração nossa de cristãos não sabe o que é relacionamento com Deus. Se sabe ou se soube, deixou de lado ou nunca aprendeu. Porque, irmãos, deixa eu te falar, relacionamento com Deus, as pessoas, professor Segato, meu querido amigo, saudade de ti, mano. As pessoas medem o relacionamento com Deus pelos dias de culto que ele está na igreja. Mede o relacionamento com Deus pelas horas e horas de joelhos dobrados. Essas coisas fazem parte. Irmãos,
O que é um relacionamento com Deus? Pastor, o que é relacionamento com Deus? Sabe o que é relacionamento com Deus? É você ser conhecido de Deus e Deus ser conhecido de você. É isso que é relacionamento. Mas eu pergunto aos irmãos, como que as pessoas vão ter um relacionamento com Deus se elas não entendem o instrumento que nos leva a esse relacionamento, que é a sua palavra? Você pega Romanos 10, 17 e vai dizer assim, a fé vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que a Bíblia está tratando aqui, que o instrumento que faz com que a fé para a salvação, sim, mas também para relacionamento, é através da palavra. Hebreus 11, 6. Eu sempre falo esses textos nas ministrações que eu falo, porque é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o quê? Recompensador daqueles que o buscam. É a fé, irmãos, que é um instrumento de relacionamento. Aí eu pergunto a meus irmãos, como é que pode um cristão desenvolver, travar um relacionamento com Deus se ele não é exposto ao entendimento da palavra? Por isso que está essa, vamos dizer, essa desconjuntado, né? Essa coisa desmantelada. Porque as pessoas querem, eita, eu vou falar, as pessoas querem ter e basear um relacionamento com Deus através das experiências de outros e através de experiências transcendentais. Ah, é muito fogo, está pegando fogo, eu estou quente, eu estou arrepiado. Faz parte, eu sei. Mas essa não é a base. Por quê? Porque no dia da prova, da tentação, o arrepio não vai te livrar, não. O calor não vai te livrar, não. Por isso que a palavra é fundamental. Irmãos, eu já fiz uma experiência, cheguei num lugar, em alguns lugares, até lá na igreja nossa mesmo. Irmãos, tem obreiros, pessoas da igreja, que não conseguem citar 20 versículos de cabeça, capítulo e versículo. Capítulo tal, versículo tal, diz assim, assim, assim. Líderes, obreiros, pastores, que não conseguem fazer uma citação de 50 versículos. Isso é preocupante. Porque se você pega alguém, por exemplo, que tem um segmento do espiritismo, muitos dele conhecem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pegar no islamismo, você vê lá que as pessoas conhecem o Alcorão. Se você pegar no judaísmo, o Bar Mitzvah, né, que é quando a criança ela tem uma emancipação espiritual, ela domina a Torá, ela conhece. Então os cristãos hoje não têm, depois quer ter o quê? Quero bênção, quero... E fica bitolado, fica preso, fica estagnado espiritualmente. E o pior, fica nesse círculo vicioso. Observe comigo, está lá uma denominação, que há anos e anos está aquela tradição denominacionalista, aí as pessoas vão ingressando ali, e aquilo que foi falado, aquela prática, as pessoas vão entram na comunidade, começam a pegar a mesma visão, não questionam, não analisam aquilo que nós falamos na aula hoje, não prestam atenção e vão tendo como verdade aquilo que a Bíblia não diz que é verdade. Pessoas que estão, professor Segato, 20, 30 anos na igreja, que com uma leitura simples da Bíblia pode ter uma compreensão e elas não têm. Por quê? Porque fundamentam a vida com Deus, o relacionamento com Deus, se baseiam em tudo, menos nas Escrituras. E isso é muito sério, isso é preocupante, isso é alarmante. Mas a gente louva a Deus que esse quadro ele está mudando, né? Então, do verso 4 e 5, vai falar sobre a perspectiva em relação à morte. Ou seja, que não há temor diante da morte. Meu Deus, isso aqui é tão profundo, eu não vou entrar nisso, que eu quero trabalhar o versículo 1. Eu estou aqui à guisa de introdução, contextualizando vocês. O versículo 4 e 5, quando fala da perspectiva da morte, fala que aqueles que têm um relacionamento com Deus, ele entende o processo da morte e ele encara a morte de cabeça erguida e que a morte nada mais é do que uma passagem para estar com o Senhor. Paulo falou assim, se eu pudesse estar com vocês, mas por causa da obra eu não posso estar. Estou parafraseando.
Paulo não temia a morte. Quando nós olhamos a igreja primitiva, irmãos, a igreja primitiva sendo assolada, perseguida, aí vem o ano 59, ano 64, quando foi a explosão do Império Romano, Nero na loucura, começou a incendiar Roma, começou a culpar os cristãos, 17 de junho de 64, precisamente. A partir daquilo ali, a perseguição foi ferrenha. Os cristãos estavam na arena, sendo devorados pelos os leões famintos que vinham da Líbia, mas na porta do Coliseu, muitos cristãos estavam dizendo: nós queremos Cristo, nós queremos morrer por Cristo. Quando nós olhamos a igreja primitiva, tinha os seus problemas, tinha as suas falhas, tinha, mas o coração dos cristãos, eles anelavam a volta de Cristo agora. Eles esperavam, aleluia, a volta de Cristo imediata. Eles não tinham perspectiva, vamos aguardar Jesus daqui para o século que vem, o século vindouro, daqui a 300, 400. Não! Eles viviam de uma forma tal, em alerta, em santidade, em comunhão, em coinonia, em ganhar vidas, em trabalhar para o reino, mas com o coração inflamado, incendiado. A oração, sim, dava forças a ele, a leitura da palavra fortalecia os cristãos, sim, mas uma das forças, e eu ouso dizer que um dos combustíveis que alimentavam, que corriam nas veias espirituais, o sangue que fervilhava nas veias espirituais da igreja primitiva, é que eles anelavam a volta de Cristo hoje e agora. Mas qual é a perspectiva dos crentes hoje, irmãos? Na sua maioria. O que é que eles anelam? Eles querem o céu aqui na terra. Eles querem eternizar o céu aqui na terra. E não é assim. Não é. Venha a mim o teu reino. É aqui que eu quero bênção, é aqui. Eu quero carro, eu quero isso, quero. Não estou dizendo que você não deve querer sonhar, querer as coisas boas. Não é isso. O que eu estou falando é questão de prioridade e primazia. Não havia, irmãos, na vida da igreja, esse senso de consumismo, esse senso de materialismo. Tanto para você pegar Atos capítulo 4 por diante, você vai ver que a igreja dividia. Os irmãos, rapaz, ninguém vai padecer necessidade. Vamos lá. Dava, por quê? Porque eles entendiam que isso aqui era passageiro, que eles iam passar, porque Cristo iria voltar. Eles não eram apegados às coisas, aos bens. Por isso, irmãos, sabe por quê? Eles estavam em outra dimensão. E qual era a dimensão? Da volta de Cristo. Você pega Atos capítulo 1, versículo 10, se não escapa minha memória, vai dizer assim: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que o viste ir, ele há de voltar. E nós vamos ver que dentro do contexto da igreja primitiva, a perspectiva da volta de Cristo, ou seja, eles tanto esperavam estar com Cristo através do arrebatamento, como também através da morte. Você pega Atos capítulo 7, vai ver a história de Estevão. Estevão está lá e começa a pregar o evangelho. Nós vamos te apedrejar. Vamos te apedrejar. Estevão continua pregando. De repente, naquela opressão, a turma querendo matá-lo ferremente, a Bíblia diz que os céus se abrem e ele diz assim: eis que eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. A turma diz: blasfêmia, vamos matá-lo. O que foi que Estevão fez? Ele fez a oração: eu determino, ninguém vai me matar. Ele fez aquela oração da vingança, Segato. Olha, Senhor, mata, está repreendido. Ele não fez nada. Ele se entregou. Sabe o que foi a oração dele? Pai, meu Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, Estevão fez isso, não é porque ele é mais crente do que a gente, não. Ele fez isso, sabe por quê? Porque o coração dele não estava aqui, estava lá. A convicção da vida eterna. Um dia, Segato, eu cheguei na igreja, eu fui pregar, aí Deus me deu, Deus pregando, entrou nesse assunto, a igreja estava lotada. Aí eu disse assim: quem quer ir para o céu? Meu irmão, até o pastor, todo mundo, é glória, é manto, dá lugar, vaso. Quem quer ir para o céu? De novo, é. Eu disse: é? Aí eu disse: quem quer morrer agora? Aí o pastor fez: sangue de Cristo, pastor. O povo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. Mas por que isso, gente? Eu não vou perguntar aqui, não. Não vou fazer isso, não. Mas por que isso?
Porque as pessoas ainda estão com o coração aqui. Elas estão aqui. Quando alguns têm a mente lá no céu, mas os pés na terra, mas aqui, o coração ainda está preso aqui. Você pergunta para as pessoas, quer o céu? Quer. Mas quer morrer agora? As pessoas falam, e a minha casa? O meu carro? O meu emprego? Meu filho? Mulher? Meu gato? Meu pet? Como é que vai ficar? Olha só, irmãos. Paulo fala, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Salmo 23, ele fala e trabalha isso, essa compreensão de que a morte não é um pavor. Os temores da morte é arrancado. E o versículo 5, essa percepção desses pontos que eu estou trabalhando com você, a sua compreensão do Salmo tomará outro rumo. No verso 1 aqui, Davi, ele, de forma brilhante, e foi porque o Espírito Santo direcionou, ele vai mostrar as qualidades, ele vai mostrar, ele vai apresentar as credenciais do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no Salmo, no verso 1, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor. Quando ele usa aqui a questão dessa expressão Senhor, né, que no verbo hebraico aqui, ele traz a conotação do verbo ser. E é muito ligado essa ideia da palavra Senhor, né, com a ideia daquilo como Deus, ele falou com Moisés. Se não me engano, é Êxodo 13:14. Eu sou o que sou, né? Ou seja, é o autoexistente. Para vocês entenderem melhor, quando ele fala assim, eu sou o que eu sou, é como se Deus estivesse falando, eu fui o que sou e serei o que sou. A ideia de que é aquilo que é imutável. Por quê? Porque Deus é eterno. O único ser propriamente eterno no sentido da palavra é Deus. O homem, eu e você, desde Adão, fomos criados para a eternidade. Para a eternidade. O único ser que é eterno é Deus. Por quê? A Bíblia vai dizer que ele é antes da eternidade. Ele é antes da eternidade. Isso mostra o caráter de Deus, aí entra na teologia dos atributos de Deus, porque Deus ele não tem começo, ele não tem meio, não tem fim. Deus, ele não é limitado ao tempo, às eras. Pelo contrário, são eras que são subordinadas e elas funcionam e elas agem e interagem justamente a partir de Deus. E não ao contrário. O que Davi ele está usando, quando ele fala Senhor aqui, né, que é o tetragrama Yud, Rav, Vav, Hu, Yud, que vai falar que é Jeová, a ideia da palavra aqui é dono, aquele que tem um controle e propriedade. E é uma palavra que no Novo Testamento, que equipara para Cristo, é Curios, aquele que tem um domínio, aquele que tem um governo, aquele que tem um controle, aquele que tem um direito de propriedade. Então, a partir daqui, olha o que Davi começa, o Espírito Santo começa a direcionar Davi. Meu Deus, o Senhor é o meu. Quando Davi está falando aqui, ele está reconhecendo quem Deus é. E ele, por reconhecer quem Deus é, ele vai entender a sua submissão. Quando Davi está usando o pronome meu aqui, não é a questão que Davi possui a Deus, o que Deus pertence a ele. Não é isso, é o contrário. Davi está trazendo uma engenharia reversa, se eu posso falar, da questão de propriedade, está dizendo assim como eu reconheço Deus quem ele é, eu reconheço também que eu pertenço a ele. Irmãos, o que Davi está falando aqui, ele está reconhecendo o governo, o domínio, a grandiosidade de Deus. Davi está dizendo assim, os céus e a terra, como diz o Salmo 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
sem palavra alguma, ele se interage. Salmo 19 fala sobre isso. Davi está dizendo, assim como a criação, linda, maravilhosa, pertence a ele, eu não sou uma regra, a exceção. Eu também pertenço a ele. Quando Davi fala que o Senhor é o seu, quando ele fala que o Senhor é o meu, Davi está se colocando numa posição de submissão. Ele está se colocando numa posição de rendição. Ele está se colocando numa posição de entrega. Ele está se colocando na posição de pertencimento. Uma palavra muito, usada. Meu lugar de fala, meu lugar de pertença é muito usado hoje em dia. E Davi que reconhece, irmãos, que ele pertence ao Senhor. Ele fala que pertence ao Senhor, mas reconhecendo quem Deus é. Pergunta aos irmãos. Será que realmente todos os cristãos, eles podem realmente... E aqui, irmãos, eu não estou falando de teologia, de seminário, porque seminário e teologia são simplesmente uma porta que se abre e você tem que entrar para pesquisar. Eu, quando entrei no seminário, eu já tinha devorado o livro de teologia sistemática, Segato sabe qual é, de Tyson. Ele não é tão fino. Eu já tinha devorado. Quando eu entrei, não foi novidade. É só uma porta que abre. E eu não estou falando disso de seminário de teologia. É bom, não estou dizendo que é bom, mas eu estou falando de você ter uma experiência com o Senhor, de conhecer a Deus pelas Escrituras, aquilo que o texto fala, que Deus é Espírito. Lá em João, 1 João vai falar, João também vai dizer que Deus é Espírito, que Deus é amor, que Deus é luz. Hoje os cristãos não sabem falar isso. Um dia, um pastor, um evangelista, amigo meu, faz tempo que perdi contato, ele foi pregar lá na igreja, Segato. E ele pregando, e começou a dizer assim, não, porque Deus é homem. Eu disse, oxente, não. Ele acabou de pregar, não tive sombra de dúvida. Fui lá, refiz o que ele falou, irmãos, expliquei, irmãos, o que nosso irmão está querendo dizer, dizer dos atos. E comecei a explicar para os irmãos. Esse irmão, ele ficou uma fera comigo na igreja. Você está desfazendo? Eu disse, não estou desfazendo, eu estou corrigindo o que você fez. Deus não é homem, varão. Deus é espírito. E comecei a ensinar, ele olhou para mim assim, e expliquei para a igreja. As pessoas hoje não sabem. Hoje sim, a maioria dos crentes sabe falar do hino da vitória, do hino do Cassiane, aquele hino lá, quem não me viu, quem não me ajudou na prova, vai sentar na minha mesa. Os crentes sabem isso. Mas pegar a Bíblia, dizer assim, Jesus está aqui, ó, o texto está aqui, aqui. Não compreende essa relação. Quem é a culpa disso? Claro que muitos líderes, mas também é a culpa de muitos cristãos que não se interessam em ler, em pesquisar, em meditar, em se aprimorar, em se aprofundar. Ainda mais hoje, irmãos, como hoje que nós temos acesso à informação. Irmãos, nós temos a palma, na palma da nossa mão, na tela do nosso computador, nós temos um mundo de informações. Mas o que falta? Interesse. Davi, então, quando ele fala aqui, ele está falando justamente de quê, irmãos? Relacionamento. Ele entende que essa ideia de Deus, de Yahvé, o autoexistente, ele coloca isso em contraposição com a sua vida, com aquilo que ele pertence, até mesmo com aquilo ou com aqueles que não existem. Então, Davi, ele poderia ter escolhido qual a palavra? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter escolhido a palavra El Elyon. Ele poderia ter escolhido a palavra El Olam, Deus Eterno, El Elyon, Deus Altíssimo. Mas ele usa justamente a palavra Jeová, ou o Senhor, ou Adonai. Isso denota a compreensão de Davi, da grandiosidade de que ele compreende quem é o seu lugar. Olha só, Davi sabia qual era o seu lugar, como criatura. Davi entendia como era o seu lugar como servo e, sobretudo, ele conhecia e entendia o lugar de Deus na eternidade, na vida dos homens. Como nós precisamos entender isso, amados. Hoje você pega um cristão, pega até um pregador para ele ler esse salmo, a tônica, a ótica dele, o que é? Focar naquilo que pode ser recebido. Hoje, as pessoas pegam esse texto aqui, focam mais nas benécias, focam mais nas bênçãos que podem receber, e não focam, que é o foco do Salmo, em trazer a compreensão naquele que abençoa, e não na bênção que é recebida, não na bênção que é aquele que pode abençoar.
Davi, esse salmo nos desafia a termos um olhar diferente para a palavra e principalmente um olhar diferente na relação que nós temos que ter com o Senhor. Observe que Davi fala, o Senhor é o meu pastor. Aqui fala, irmãos, do senhorio e fala do pastoreio. Pastorado é uma coisa, pastoreio é outra. O pastoreio fala do cuidado, da provisão, tudo aquilo que os outros versículos falam. Hoje as pessoas querem o pastoreio de Deus, mas não querem o senhorio de Deus. Mas escute isso, só pode desfrutar de forma plena do pastoreio de Deus aqueles que reconhecem Deus como seu Senhor. É uma coisa natural. Quando eu entendo, me rendo, me prostro e reconheço o senhorio de Deus, eu vou desfrutar do pastoreio de Deus. Hoje as pessoas dizem assim, eu amo Deus, eu quero Deus, mas vivem como querem. Eu e é eu. Ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, não devo nada a ninguém. Como é que essa pessoa pode dizer que ele é o Senhor da vida dela? Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo habita em mim. Paulo está falando de uma redenção. Paulo está falando de uma entrega. Paulo está falando de um novo controle em sua vida. Paulo está falando de um novo Senhor na sua vida. Peça a pergunta, defunto fala, defunto anda, defunto come, defunto faz o que quer, está lá inerte. Paulo está falando, ei, como ele fala em Romanos, né? Estávamos mortos do nosso delito e pecado. Romanos 5:8, Efésios 2 vai falar sobre isso. Estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Então, o cristão verdadeiro cristão, que quando nós reconhecemos, irmãos, quando nós entendemos, quando o cristão, a pessoa, entende isso, que Deus é que controla, que Deus é que governa, que é a partir dele, que nós dependemos dele, a gente não faz o que quer. A gente pode até pensar, até querer fazer, mas ele se rende. Faz, peraí, não, eu não posso atravessar essa linha fronteiriça. Eu não posso sair daqui. Porque eu tenho esse Senhor. Eu devo devoção, eu devo obediência. A gente quer responder na mesma altura uma ofensa. A gente fala, Jesus, eu estou a fim de falar, mas por causa do Senhor, eu não vou responder. A gente é caluniado, defamado. A gente fala, Senhor, eu estou querendo me lançar no pescoço daquele camarada, mas por causa do Senhor não posso fazer. Já deu, Segato, vontade de fazer muitas vezes isso, Segato? Ei, gente, já não deu não, já que vocês não? Aquela pessoa, aquele patrão, no trânsito, na igreja, aí tu fala assim, só falta rezar 3 Ave Maria. Tem situações que a gente só falta rezar 3 Ave Maria para segurar. Ou seja, mas por que nós não fazemos? Por causa do senhorio dele, aleluia. Então nós temos que compreender isso, irmão, esse senhorio, esse governo, esse domínio que Deus tem que ter sobre as nossas vidas. Tem alguém vivo aí? Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glorifique ao Senhor. Então, nós vamos e vemos aqui esse cuidado, esse zelo, o senhorio dele. Irmãos, a grandiosidade dele. Já parou para pensar? Um dia eu estava fazendo a pesquisa. Como o universo ele é enorme. Irmãos, a dimensão do universo. A estrela mais próxima que nós temos de nós é a estrela Centúria. Tá? E ela fica em torno de aproximadamente 4,2 anos-luz distante da Terra. Essa distância é de 40 trilhões de quilômetros. É muito longe. Para chegar lá, daria em torno, usando uma sonda Voyage 1,
que ela viaja numa velocidade de 61 mil quilômetros por hora. Isso é muito rápido. Mas mesmo assim, o instrumento que o homem tem para poder viajar acima praticamente na velocidade da luz, mesmo assim daria 76 mil anos para chegar lá. Essa estrela, ela é muito grande. A nossa galáxia, a Via Láctea, o nosso sistema solar, é uma das menores galáxias que possa existir, que é justamente onde fica que é chamada também de Alpha Centauri. Olha a grandiosidade. Como o universo ele é enorme. Quando nós olhamos para o nosso planeta Terra, temos mais de 510 milhões de quilômetros quadrados. A Terra é grande, gente. Olha, e tudo isso foi criado pelo quê? Pela mão do Senhor. Quando nós olhamos na questão biológica, nós temos 8,7 milhões de espécies. Apenas 2 milhões foram comprovadas cientificamente. E tudo isso foi criado por quem? Por Deus. O volume de água que existe na Terra dá um torno de área 1,3 bilhões de quilômetros quadrados, onde tem reserva de água. Olha, tudo isso formado, criado, não nasceu do nada. Foi criado por Deus. Quando então nós olhamos, e aí, irmãos, isso aqui é muito lindo. O nosso corpo humano, existem 37 trilhões de células. Mais de 200 tipos diferentes de célula. Você sabia que quando nós nascemos, a criança quando nasce, ela tem 270 ossos. Mas quando está em fase adulta, só tem 206. Como é isso? É porque os ossos se fundem. Olha a maestria. Eu pergunto, isso é obra do acaso? Isso é obra de quem? De Deus. Olhe para a palma da sua mão, se você puder. Olhe para a palma da sua mão. Olhe para a ponta dos seus dedos. O que é que tem neles? Suas digitais. De toda a história da humanidade, de Adão até agora, de você e daqui a 1000 anos, não existiu e nem vai existir e nem existe ninguém que tenha as suas digitais. Olhe como você é único, única. Onde que eu quero falar isso para vocês? Pastor, o que tem a ver com o Salmo? Tem tudo a ver. Davi reconhece Deus de uma forma além da imaginação. Você já observou esse Deus que governa o universo? Um Deus que criou a terra? E diga de passagem, irmãos, que tudo que tem, as condições que tem na terra, é tudo precisamente, milimetricamente precisa. Nem mais e nem menos. Olha para nós, para dentro de nós, nós vemos essa maravilha que é o corpo humano. Eu fico pensando, como é que uma criatura, a expressão certa é essa, como uma criatura tem a pachorra, a petulância de levantar os olhos aos céus e dizer, se tu não fizer isso, eu vou te deixar. Eu determino e ordene que o Senhor faça isso. Isso chega a beirar um sacrilégio. Isso não é intimidade. Me lembra agora da passagem do publicano, do samaritano, né, e os religiosos. Lembra da passagem também do publicano. Quando ele vai orar, ele diz assim, Jesus fala que ele não consegue nem levantar os olhos aos céus, de cabeça baixa, ele diz, ser propício a mim, um pecador que eu sou. O religioso, o sacerdote chega, o publicano chega, o fariseu chega assim, olha para aí, ó, e começa a desdenhar ele. Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Como nós, irmãos, como as pessoas, o evangelicalismo hoje, as pessoas que se dizem cristãos têm se comportado de uma forma ímpia, leviana, querendo mandar, decretar, dar ordens em Deus. Hoje as pessoas não entendem, não compreendem mais o seu lugar, seu devido lugar de criatura, primeiramente, o seu devido lugar
de alguém que depende do Senhor, de servo, de escravos, claro, de filho. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas não conseguem relacionar-se com Deus através daquilo que as Escrituras falam. Eles querem sentir. Depois você pega com calma sobre arrepio, a Bíblia fala sobre isso. Você pega lá Jó capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 15. Teve uma visita de espírito maligno, ele vai dizer assim: todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, os meus ossos estremeceram. Uma presença maligna que visitou, e ele achou que, pelas sensações que ele teve, ele achou que foi um ser espiritual, mas foi um ser maligno, que distorceu a compreensão do que Jó estava passando. Aquele ser traz uma mensagem dizendo que Jó estava em pecado e que Deus era injusto. Você pega Jó 42 por diante, versículo por diante, quando Deus trata com ele, diz assim: você pecou, você foi leviano. Tudo porque teve uma experiência de arrepio que estremeceu, que foi profundo, e uma distorção da palavra. Gente, o que eu quero pontuar, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando ele fala, o Senhor é o meu, está mostrando a grandiosidade de quem Deus é. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que entender, irmãos, nós não damos ordem em Deus, não, gente. Nós não mandamos em Deus, não. Deus não nos mata e não nos fulmina por causa da sua graça e da sua misericórdia. Gente com o dedo em riste apontando, decretando, eu decreto, eu dou voz. Irmão, isso é confissão positiva. Isso é movimento nova era. Vamos dar uma confissão, confesse, declare, determine. Não, irmãos. Eu sou servo, que ele cresça, que eu diminua. Não sou digno de desatar as sandálias, a alparca dos seus pés. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que aí fala da transcendência e da imanência. Transcendência é aquilo que vai além da imaginação. Todas as mentes brilhantes, elas não conseguem compreender Deus na sua plenitude. Mas mesmo assim, Deus se permite ser conhecido na sua imanência, ou seja, mesmo apesar da sua grandiosidade, ele interage com o homem. Isso é graça e misericórdia. E foi através de quem? Através da sua palavra, no caso, através de Jesus. Hoje nós conseguimos entender um pouco de Deus por aquilo que nós entendemos e sabemos através de Cristo. Já parou para pensar, irmão, nessa grandiosidade, nesse Deus grande, nesse Deus todo-poderoso, que nos criou de uma forma sobrenatural, magnífica. E nós queremos mandar, irmãos, que nós possamos render o nosso ser, todo o nosso ser ao Senhor, e reconhecermos e sabermos qual é o nosso lugar de servo, de submisso, de rendido. Quando ele fala aqui, o Senhor é o meu, e aí é a questão da pessoalidade. É o Deus que se aproxima, é um Deus que se relaciona, é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz em João capítulo 1. E ele habitou num corpo, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É como que nós pegarmos ali Colossenses 2, 16 por diante, mostrando que Cristo, melhor, vamos primeiro para Efésios, Filipenses 2, 4, 5 por diante, ele se esvaziou, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e humilhou-se e foi achado na forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Mas para quê, irmãos? Ele foi obediente para ter morte de cruz. Não foi para dar chave, carro, nada disso, irmão. Aí vem Colossenses 2, 16 por diante, chega no 19, vai dizer assim, e na cruz, aleluia, ele rasgou a sentença que era contra nós, e cravou na cruz, e triunfou, aleluia, e triunfou sobre os principados e potestades, aleluia, triunfou sobre eles.
Essa expressão que Paulo usa era comum no mundo grego-romano, que quando um general, um imperador ganhava a vitória, ele vinha pelas praças com seus inimigos, arrastando eles acorrentados, para publicar a sua superioridade, publicar e demonstrar o seu poder. Na cruz, aleluia, Jesus mostra, aí que está o paradoxo. Aí que está o paradoxo. Por quê? Porque na cruz, Jesus morrendo, Jesus sangrando, Jesus estava expondo o mundo das trevas, o poder do pecado, o poder da morte, e rasgando a sentença que havia sobre o homem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É esse Deus que nós temos que entender, que tão grande, tão transcendente, mas que resolve habitar num corpo, em um corpo mortal, para poder levar você e eu para junto dele. Como é que eu posso, irmãos, me postar, me posicionar e ter atitude de, vamos dizer, de petulância, no mínimo, uma petulância em relação a Deus? Gato, eu fico olhando as pessoas, em alguns lugares que eu vou, algumas orações que eu fiz, eu determino, eu decreto, meu irmão, você não determina nada, você não decreta nada. Quer determinar? Mande seu cachorro falar, eu determino, fala cachorro. Tu quer determinar? Chega no teu patrão, olha, eu determino, para o mês eu quero aumento, 80%. Não determina nada. Quem determina é o juiz, está preso, está solto, manda soltar. Essa visão da confissão positiva. Não, irmão. Paulo nunca fez confissão positiva. E fez. Declarar aquilo que Cristo declarou. Para o cristão, confissão positiva, você sabe o que é confissão positiva? O que é declarar? Eu sou pó, eu sou germe, eu sou pecador, eu sou miserável. Eu sou digno do inferno, eu sou digno de condenação. É isso que é confissão positiva. Reconhecer a miserabilidade, a pecaminosidade, mas também declarar: Ele é grande, Ele é o Salvador. Nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus. Aí vem Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É isso que é declarar a palavra, e não essa questão, essa baboseira, esse negócio de divisão apostólica, eu determino, decreto e não sei o quê. O povo decreta tanto, mas só quem enriquece são eles. E o povo continua lá, pagando um preço, vivendo no mesmo emprego, no mesmo salário, não tem nada, acontece. E o que é que tem acontecido, irmãos? Gerado pessoas emocionalmente desequilibradas, emocionalmente desestruturadas, depressivas, ansiosas. Tudo por quê, irmãos? Por causa da ganância. Infelizmente, esse senso de ganância, de querer ter as coisas, tem adentrado nas fileiras dos cristãos. E eles perdem a oportunidade de aprenderem aquilo que a Bíblia está nos ensinando, está nos mostrando. Isso aqui nos mostra um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Davi está dizendo aqui, ele é o meu Deus, ele é o meu Emanuel, o Deus que habita conosco. E aí, eu quero finalizar com os irmãos. Quando o salmista... O texto, não é questão que o texto está errado. A questão é que nós fazemos a leitura errada desse salmo. Quando a palavra está aqui, no original, não é nada me faltará. É de nada tenho falta. E um judeu, quando ele pega esse texto, ele não diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não. Ele só diz assim, o Senhor é o meu pastor. Porque ele entende que o foco não é aquilo que Deus poderá suprir ou que Deus poderá trazer. Mas é o foco que, independente do momento, da circunstância, da perca, da dor, do dano, independente da situação que eu possa vivenciar, Deus será suficiente para a minha satisfação. É isso que o Salmo fala. E geralmente, quando eu vou ler o Salmo 23, eu pulo essa parte, Segato. Eu sempre leio, o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz. Porque a ideia, que a leitura que as pessoas fazem, é que
as coisas que vão vir, porque Deus vai me dar. E o foco fica nas bênçãos que as pessoas podem receber. E não é essa a proposta do Salmo. A proposta do Salmo é mostrar quão grande Deus é e que nele, naquilo que ele é que nós devemos depositar a nossa confiança. Eu deixo essa palavra para os meus irmãos refletirem. Depois, Jaque, manda para mim esse link aí, para eu ver onde que eu errei na ministração, enfim. O professor tá aí, me corrige. E eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra. A minha oração é que o doce Espírito Santo os ilumine. Se você não entendeu, peça que ele vai entender. Agora eu te peço em nome de Jesus. Não se relacione com Deus por aquilo que ele pode fazer para você. Se relacione com Deus por aquilo que ele é e o que ele é para você. Não desenvolva uma caminhada cristã nesse terreno arenoso, lamacento do consumismo, do materialismo, da barganha, de bênçãos. Mas trilhe o caminho de rocha firme, da fé, da palavra. Mateus 7, quando Jesus fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, compará-lo-ei um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem Mateus 16, capítulo 16, 18, Jesus fala, tu és Petro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Falando para Pedro, tu és Pedro, fragmento de pedra, eu sou a rocha. E sobre esta rocha, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então, eu termino a minha participação, a minha cooperação com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Jaqueline, obrigado pela oportunidade. Saiba que sempre que eu puder estiver disponível, questão dos compromissos aqui, eu vou estar somando com meus irmãos. E um abraço para o carequinha mais amado aqui das lives, pelo menos para mim. Eu amo esse preto aí, pense. Não tem vergonha de dizer não, eu amo esse preto. Eu mandei um áudio para ele, ele riu que só. Na hora eu me lembrei dele. E eu louvo a Deus que está meu irmão aqui, Segato. Enfim, todos vocês, um abraço, um cheiro no coração. Shalom Adon, Baruch Hashem. Amém? Gratidão, Jaque.